Questão 10 diz que a figura mostra uma haste fina de comprimento L 2 metros e massa desprezível que pode girar em torno de uma de suas extremidades para descrever uma circunferência vertical. Então, basicamente, está aqui preso, né? Por um pontinho aqui. Então, essa bolinha pode girar percorrendo uma circunferência vertical. Uma bola de massa 5 kg está presa na extremidade ali azulzinha. A haste é puxada até fazer um ângulo de 30 graus com a vertical, né? Então, ela sai aqui, ó, dessa posição totalmente esticadinha, né? Aqui pra, né? Com a massinha aqui no ponto mais baixo. Dou uma puxadinha de 30 graus e vou soltar essa massinha com uma velocidade inicial nula. Então, vou até chamar esse ponto, esse é um ponto importante para mim, que é o ponto A. E eu vou chamar aqui que VA é igual a 0, então, né? Quando a bola desce até o ponto mais baixo da trajetória, que é esse outro ponto aqui, então, que eu vou chamar de B, responda essas perguntas. Então, a letra A diz que a letra A e a letra B estão intimamente relacionadas, tá? Você pode até resolver de uma maneira diferente do que eu tô fazendo aqui, mas eu vou resolver desse jeito que eu já mato a A e a B de uma vez. Qual é o trabalho realizado sobre essa massinha pela força gravitacional? Então, se a gente olhar para essa massa, né, pessoal, só, né, fazendo o diagrama de forças, a gente teria aqui o peso, que é a força gravitacional, e a tensão, né? Ela está perguntando qual é o trabalho realizado pela força peso. Note que a força peso, existe um deslocamento, né, dessa massinha, então existe um trabalho realizado por essa força. Agora, lembrem que a gente definiu, né, nessas aulas passadas, a gente viu, né, para o caso de uma pedrinha sendo lançada para cima e depois caindo, a gente concluiu que o trabalho da força peso só dependia, né, dos pontos inicial e final do movimento do objeto e correspondia ao negativo da variação de energia potencial gravitacional entre esses pontos. Não foi isso? Ou seja, pessoal, se eu conseguir descobrir qual que é a energia potencial final dessa massinha, onde que é o final? É lá no ponto B, concordam? E conseguir descobrir a energia potencial inicial dessa pedrinha, eu consigo descobrir o trabalho da força-peso. Notem que a letra B fala o contrário, ó, qual é a variação de energia potencial do sistema. A letra B está perguntando justamente quanto que é isso, tá? Então, vamos pensar, o que seria a energia potencial no ponto B, que é esse pontinho aqui, o que seria a energia potencial no ponto A, que é esse ponto. Então, lembrem que para a gente definir energia potencial, um valor, nós precisamos de um valor de referência. Aqui eu vou escolher arbitrariamente, tá? Lembrem que é arbitrário, que a energia potencial é igual a 0 neste ponto aqui, ó. Então, o B eu estou chamando de 0. Então, o B eu vou chamar de 0, porque eu quis, podia escolher aqui no alto, em qualquer outro ponto. Então, o A é um valor de energia potencial positiva. A gente sabe que energia potencial, aqui vai juntar o menos com menos, vai dar mais, né? Então, energia potencial gravitacional é mg vezes a posição naquele determinado ponto. Então, eu quero saber justamente quanto que significa essa alturinha aqui, ó, YA, tá? Que é justamente essa altura desse triangulinho aqui, ó, meu YA. Notem o seguinte, pessoal, que é só fazer uma continha com triângulo. Se eu destacar esse triângulo aqui, ó, se eu destacar esse triângulo retângulo, é fácil da gente ver, ó, que aqui tem um ângulo de 90 graus, eu consigo saber esse pedacinho aqui de cima. Note que esse pedacinho aqui, ó, que eu vou chamar de H, por exemplo, note lá, olha,
que cosseno de 30... O que é o cosseno de 30? Cosseno de 30 é o cateto adjacente, que é o meu Hzinho, sobre a hipotenusa, que é o meu L. Então, o meu Hzinho vai ser L cosseno de 30, que é um valor lá em metros que eu consigo calcular, porque eu tenho todos esses dados. Então, vocês concordam que Hzinho mais YA é igual ao L, que é o comprimento total da corda, né? Quando a bolinha lá estiver justamente no ponto mais baixo. Então, essa alturinha YA que eu estou procurando vai ser justamente L menos H. Ou seja, L menos L cosseno de 30 graus. Tá? Se eu fizer essa conta, eu sei que L é 2 metros, eu sei o cosseno de 30 graus, eu vou achar que aquela minha alturinha vai ser aí aproximadamente 0,27 metros. Então, agora eu consigo resolver o trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso vai ser a massa, que é 5, vezes 9,8, que é a aceleração da gravidade, vezes YA, que é 0,27. Então, o trabalho da força-peso vai ser igual a 13,13 joules. Respondi a letra A. Certo? Notem que a letra B, a resposta é direta, né, pessoal? A letra B fala qual que é a variação de energia potencial entre esses pontos, que é o B menos o A. O B é 0, o A eu já sei que é MGYA, que é 13,13. Então, a variação de energia potencial entre esses dois pontos é negativa. O trabalho é positivo. Por que o trabalho é positivo, pessoal? Por que isso é coerente? Justamente porque a velocidade dessa massa vai aumentar. Ela vai sair de 0 para um valor máximo lá no ponto B. Concordam? Trabalho positivo, lembra do teorema? A variação de energia cinética é positiva. Se a energia cinética aumentou, o que aconteceu de A para B com a energia potencial? Diminuiu. Por isso que a variação dela deu negativa. Então tá tudo coerente aí. Letra C. Qual é a velocidade da bola no ponto mais baixo da trajetória? Então, essa também é tranquila de resolver. Só a gente pensar A gente pode pensar isso pelo teorema, na verdade, né? Vamos fazer o teorema, que a gente usa pouco ele. Vamos usar agora o teorema do trabalho, energia cinética. Esse teorema nos diz que o trabalho total exercido sobre o objeto corresponde à variação de energia cinética entre os pontos que eu estou considerando. Para eu saber o trabalho total, eu preciso conhecer todas as forças que atuam sobre o objeto. Nós já vimos que essas forças são peso e tensão. Não existe normal, né? Porque não existe superfície. Gente, vocês concordam que a tensão é sempre perpendicular ao deslocamento desse objeto? Deslocamento seria essa linha reta aqui, né? Então, a tensão, ela vai ser sempre perpendicular. Se você for fazer Aqui está o seu caminho, né? Ó, de A até B. Que é esse arco de circunferência. Mas, se você for olhar para o seu elemento de deslocamento, que é o seu deslocamento em cada ponto lá, ó, a sua tensão, ela é sempre perpendicular ao seu DR. Então, a tensão não está realizando o trabalho sobre a massinha, tá? O trabalho é simplesmente o trabalho da força-peso. Então, o trabalho da força-peso... Então, aqui, ó, concluí que o trabalho da tensão é igual a 0, tá? Então, o trabalho da força-peso vai ser igual à variação da energia cinética. Energia cinética no ponto B menos energia cinética no ponto A. No ponto A, ela está parada. Então, o trabalho da força-peso, que a gente já calculou lá, que é 13,13, vai ser igual a meio de M, que é 5, vezes a velocidade no ponto B ao quadrado, né? Meio de mv quadrado. Se eu isolar isso, eu vou achar que a velocidade no ponto B vai ser igual a aproximadamente aí 2,29 metros por segundo. Né? Ok, o corpo aumentou de velocidade. Última letra, então.
é se essa velocidade aumenta, diminui ou permanece constante se a massa for duplicada. Então, se ao invés de eu ter 5 quilos, eu tivesse 10 quilos. Será que isso vai fazer diferença, pessoal? Não vai fazer diferença. E a gente vê exatamente aqui, ó, nessas duas equações, ó. Para eu resolver a letra C, que foi achar a velocidade, eu usei o teorema do trabalho energia cinética, e olha lá, que me diz que o trabalho da força peso corresponde à variação da energia cinética, que no caso é só o KB, né? Já que o Ka é igual a zero. Mas olha, o trabalho da força peso depende da massa. Ele é mgYA. A energia cinética também depende da massa, que é meio de mvb ao quadrado. Ele quer saber a nova velocidade caso a minha massa fosse duplicada. Só que o que vai acontecer? Ela vai duplicar dos dois lados. Então, isso não vai fazer a menor diferença, né? E a gente vai chegar à conclusão que VB permanece a mesma. Se você não tivesse esse raciocínio por aqui, pelo teorema do trabalho energia cinética, o que você poderia pensar também? Você pode pensar o seguinte, que toda a energia potencial gravitacional lá no ponto A vai ser convertida em energia cinética no ponto B. Por que isso acontece? Porque a energia mecânica é conservada. Não é verdade? Não tem nenhum atrito, a gente está desprezando a resistência do ar, né? Então, se você dobrasse a massa, a sua energia cinética, a sua energia potencial no ponto A, ela ia dobrar. Porque energia potencial é mgy, né? Então, a sua energia potencial ia dobrar. Então, a sua energia cinética, lá no ponto B, também ia dobrar. Só que ele não está perguntando a energia cinética, ele está perguntando a velocidade. Então, o que ia acontecer, ó, que toda a energia potencial lá no ponto A, que seria igual a 2m vezes G vezes o Y lá, ia ser convertido numa energia cinética que foi 2 vezes maior, né? Ou seja, meio de m, que seria 2mv ao quadrado, tá vendo? É o mesmo raciocínio do teorema do trabalho energia cinética. A gente ia ver que isso não faz diferença.